E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje eu quero falar sobre os tipos de capacitores. Existem diversos tipos de capacitores, como os capacitores não polarizados, os capacitores polarizados e também os capacitores que são variáveis. A simbologia utilizada para os capacitores pode variar de acordo com a referência europeia, asiática, ou a referência, por exemplo, americana. Bom, independente disso, o importante é que você conheça os diversos tipos de capacitores, suas representações e, claro, se houver alguma legenda indicando qual é o tipo do capacitor, melhor ainda. Vejamos alguns modelos e tipos de capacitores encontrados no mercado. Por exemplo, temos o capacitor eletrolítico, que é um capacitor que ele é polarizado, ou seja, existe um terminal positivo e um terminal negativo. Ele geralmente é feito à base de alumínio, e a sua aplicação se dá na faixa aí dos microfarads. Um outro capacitor é o capacitor de poliéster, que é um capacitor não polarizado, também é feito de alumínio, mas também associado aí ao poliéster. Bom, a faixa de aplicação aí dos capacitores poliéster é na casa aí de nanofarad e também de alguns poucos microfarad. O capacitor cerâmico, que é o capacitor de disco, também é um capacitor não polarizado, ele é à base de cerâmica e fitas metálicas. Bom, a faixa desse capacitor é na casa aí de nanofarad e de picofarad. Um outro capacitor que é polarizado é o capacitor de tântalo, ou seja, também é um capacitor que existe ali o seu terminal positivo e o seu terminal negativo. Ele é feito de óxido de tântalo e ele é um capacitor que tem como referência substituir os capacitores eletrolíticos por possuírem diversas vantagens, como uma vida útil maior e também baixa fuga de corrente. Então você vai encontrá-lo na faixa aí dos microfarad. O capacitor de mica é também um capacitor não polarizado, que é feito à base de prata e de mica. E por essa existência da prata na sua composição, ele é um capacitor que é muito estável com relação à temperatura. Capacitores também são encontrados aí nas montagens sobre a superfície, os capacitores da tecnologia SMT ou dos dispositivos SMD. Eles podem ser polarizados ou não, podem ser à base de cerâmica ou à base de tântalo, quando polarizados. Eles não possuem terminais. Por quê? Porque eles são fixados sobre a placa. E geralmente eles estão aí na faixa de microfarad. Um outro capacitor bastante interessante é o capacitor variável, que é um capacitor não polarizado, muito utilizado em circuitos de sintonia de rádio, por exemplo. Bom, ele é um capacitor que o dielétrico que faz a sua composição geralmente é o próprio ar. E o que faz com que ele altere a sua capacitância é um movimento mecânico. Geralmente essas placas são movimentadas e elas são à base de alumínio ou de latão. Eles não são indicados para trabalhar em alta potências e nem em tensões elevadas. Por fim, um outro capacitor que você pode encontrar aí no mercado ou em equipamentos mais antigos são os capacitores à base de óleo ou papel. Também são capacitores não polarizados, eles são indicados para radar e rádios, possuem também uma alta estabilidade em determinadas frequências, e eles são muito utilizados aí também em alta tensão. Vejamos as aplicações do capacitor. Bom, para que você entenda a diversidade de aplicações do capacitor, você tem que ter em mente algumas características. Ou seja, as variações dos modelos dos capacitores é para se adequar às diversas utilizações. O material dielétrico é o que geralmente influencia aí, na variação da capacitância do capacitor. E os capacitores eles vão ser encontrados aí nos mais diversos circuitos eletrônicos. Geralmente, as suas aplicações vão estar associadas aos tipos e às frequências em que eles trabalharem. Uma aplicação em que você vai encontrar os capacitores são nos circuitos osciladores, circuitos tanque, geralmente combinados com capacitor e indutor, buscando alguma oscilação em uma determinada frequência ou em alguma sintonia. Uma outra aplicação dos capacitores é também na utilização de filtros de ruídos em sinais de energia, e você poderá encontrá-los tanto em combinações também com o indutor, na sequência do paralelo ou às vezes também no circuito em série.
Ainda como filtro, né, os capacitores podem ser utilizados em circuitos amaciadores ou snubber, né, absorvendo picos de energia, né, e também transitórios. Uma outra aplicação para capacitores está associada ao áudio, ao som, né, onde você pode utilizá-los em combinação, né, com os falantes, né, e indutores, né, e bobinas, formando aí divisores de frequência. Como elemento de memória associados, né, às memórias do tipo DRAM, né, os capacitores, né, também já foram, né, muito utilizados. Né, eles eram utilizados para armazenar. Né, uma vez carregado, era considerado bit 1, e não carregado ou descarregado, ele era considerado como bit 0. Temos também, né, aplicações aí, não somente, né, na questão do divisor de frequência, mas ainda na questão de áudio, né, os capacitores chamados de megacapacitor, né, que são elementos que funcionam como baterias temporárias, né, devido à sua alta capacitância. Então você consegue armazenar energia e manter o funcionamento, né, em circuitos de áudio desse tipo. Uma outra aplicação é nos sistemas, né, à base de laser. Né, no carregamento, né, desses tipos de diodos especiais, né, você utiliza geralmente, né, algum banco de capacitores, né, fazendo ali uma combinação para que você possa trabalhar em determinadas tensões com esses lasers, né, por exemplo, né, na marcação de elementos ou até no corte, né, de MDF, madeiras e outros elementos. Também é, né, bastante interessante, né? Assim, né, de forma bem similar ao que é utilizado no Flash, né, só que dessa forma para te pegar, né, caso você esteja, né, acima da velocidade. Os radares também utilizam, né, banco de capacitores de forma a obter, né, elevadas tensões para que, né, os feixes, né, possam ser emitidos e seja então verificada, né, a velocidade em que os automóveis, né, estão circulando pelas vias. Como eu disse, né, lá atrás, né, os capacitores variáveis, né, são os capacitores utilizados aí, né, na sintonia. Hoje em dia você tem muito, né, das aplicações de rádio ou de qualquer, né, sintonizador de modo digital, mas ainda, né, vários sintonizadores, né, mais antigos utilizam, né, o capacitor variável como elemento base. Uma outra aplicação também, né, para o capacitor é na partida de motores, né, onde você utiliza um capacitor para fazer uma certa defasagem e permitir ali, né, um desequilíbrio de tensão, né, para que então, né, você possa fazer com que o motor saia da inércia e comece a entrar em movimento. Ainda, né, nas fontes de alimentação, né, você vai encontrar aí diversos tipos de capacitores, funcionando, né, desde o filtro, né, diretamente ali do retificador e também, né, como filtro para ruídos elétricos que possam interferir, né, na limpeza, né, do sinal, né, da tensão contínua que se espera de uma fonte de alimentação, por exemplo, né, dos computadores, notebooks e outros elementos desse tipo. E uma aplicação extremamente importante para a indústria é o uso do capacitor como um elemento corretor de fator de potência. Né? De modo geral, né, as residências são cobradas apenas na potência ativa. As indústrias elas têm potência ativa e potência reativa e potência total. O capacitor é um elemento que ajuda a corrigir o fator de potência, fazendo com que se tenha, né, um melhor aproveitamento, né, com relação à potência ativa, né, e à potência total da rede de alimentação. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Deixe seu like, seu dislike, faça comentários, inscreva-se no canal. Tudo isso é importante para o meu crescimento e para o crescimento do canal.